Boa noite. Exclusivo do Câmera Record de hoje, a execução do homem que sabia demais. Você vai ver os principais pontos, incluindo trechos inéditos de uma longa conversa que hoje é um dos documentos mais importantes sobre a morte do empresário que chegou a ser apontado como homem de confiança do PCC, para depois ser acusado de trair a organização. A gravação tem 3 horas, 2 minutos e 8 segundos e está repleta de pistas sobre o que aconteceu na sexta-feira. A execução de Vinícius Gritzbach, que estarreceu o Brasil. Roberto Cabrini, Câmera Record, agora. A execução do homem que sabia demais. Em março desse ano, Vinícius assinou um acordo de delação premiada, onde detalha o esquema usado pela organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios para lavar dinheiro do crime. Muito dinheiro. O acordo aconteceu justamente dias depois do nosso encontro em fevereiro desse ano. Era quando começava a nossa investigação. Sua primeira e única entrevista revelava a encruzilhada em que ele vivia. O sentimento que eu tenho hoje, vocês chegando na minha residência, é o mesmo sentimento que eu tive quando o DHPP entrou aqui, atendendo um pedido de socorro. Qual é o peso de ser acusado de ser mandante de um duplo homicídio? Muitos momentos, policiais falavam que eu estava indo contra um sistema. É pesado. E hoje eu consigo entender um pouco desse sistema. Foram muitas as tratativas até ele aceitar quebrar o silêncio. Você chegou a comprar imóveis para traficantes? Eu intermediei a venda de alguns imóveis para clientes que batiam à minha porta. E na questão das vendas, das intermediações, eu cometi alguma coisa errada que eu venho a pagar. O que você quer dizer com isso? O que você pode ter feito errado? Alguma intermediação. De forma ilícita? Sim. De que forma? Praxe de mercado. Uma venda um valor e a escritura de outro valor. O empresário também denuncia o possível envolvimento de policiais civis de São Paulo em crimes de extorsão. Quem se corrompeu? O delegado do caso, o chefe dos investigadores, os tiras, tenho áudios, tenho mensagens. Você tem consciência da gravidade dessa acusação? Sim. Esse era o ambiente da conversa. Encontramos um homem cercado pelo luxuoso império de origem questionável que construiu. Em quanto você estima a sua fortuna hoje, Vinícius? Na casa de 18 milhões de reais, 19 milhões de reais de patrimônio. E também pelo medo dos inimigos que criou. Desse império que você construiu, que porcentagem vem do crime organizado? Fica um pouco aberto isso, né, Cabrini? Porque nunca me foi aberto que eram criminosos. Sempre se passaram por empresários. Vinícius Gritzbach sabia que seria questionado sobre seu envolvimento com o PCC. A origem de sua fortuna. 6 milhões em apenas um ano? Sim. Não é muita evolução? Eu acredito que na pandemia muita gente ganhou dinheiro. Na pandemia eu trabalhei dia e noite. Nos últimos anos, 9 integrantes do PCC foram mortos. Pelo menos 4 deles tinham ligação com Vinícius Gritzbach. Na lista estão Anselmo Santa Fausta, o cara preta, e seu motorista. Vinícius é acusado de encomendar um duplo homicídio. O Anselmo estava te incomodando. Ele era um entrave para você? Em nenhum momento o Anselmo me incomodou, Cabrini. Que movimentações exatamente você fazia para ele? A minha atribuição era intermediar a venda e compra e venda de imóveis. Ele te procurou e disse exatamente o que para você? Que ele queria investir. Que quantia? E ele fez uma compra de 12 milhões de reais. E por que você tinha relações tão amistosas com alguém que é apontado como um narcotraficante poderoso? Eu não tinha essas informações e eu tratava todos os clientes igualmente. Mas você estava diante de um narcotraficante? A quem você abraça, as imagens mostram isso? Eu não tenho poder de investigativo. Puxo as certidões,
faço o meu devido compliance. Por que você o abraça? Não tinha animosidade, não tinha problema nenhum, não tinha descontentamento, não tinha cobrança alguma. Nunca passou pela sua cabeça que um dia a sua proximidade com pessoas ligadas ao crime organizado poderia acabar muito mal? Cabrinho, eu acho que a partir do momento que é uma coisa que é aberta, eu acho que a pessoa tem esse pensamento. Mas enquanto não é uma questão aberta, nunca passou. Eu vou te perguntar objetivamente, olhando nos meus olhos. Você mandou matar Cara Preta e sem sangue? Eu não mandei matar ninguém, eu não tive participação nenhuma. Encontra um homem educado, de boa aparência. E também sob intensa pressão. Formado em administração de empresas e engenharia civil. Vinícius usava uma tornozeleira eletrônica e era protegido 24 horas por seus seguranças. Ele sabia muito bem que era um homem marcado para morrer. Revela ter escapado de 2 emboscadas. Um tribunal do crime. Como tudo aconteceu? Uma pessoa me ligou, marcando uma reunião para ir no advogado para resolver a questão do espólio. Eu fui, começam a chegar pessoas. Que pessoas? Chega Rafael Maeda, Danilo Lima de Oliveira, Tripa. Chega Didi, chega o Cláudio, chega o Mole, chega a Branquinha, chega... Tinham diversas pessoas, Cabrini. Você conhecia essas pessoas? Sim. Que tipo de relação você tinha com elas? Comercial, se apresentavam como empresários. Você não sabia de possível envolvimento com o crime organizado? Não. Foi anunciado em algum momento que se tratava de um sequestro? A partir do momento que eles me colocam dentro de um carro, no meio, todo mundo armado, sim, né? E sem o celular. Em determinado momento chega o Cláudio e o Cláudio fala, ó, vocês já participaram disso várias vezes, ele não tem nada a ver. Pega os contratos lá, dá para ele os contratos. E aí o Rafael Maeda me trouxe até aqui a porta para eu pegar o contrato. E aí eu cheguei aqui e eu não saí mais de casa naquele momento. Eu te vejo tremendo. Por quê? Porque foi um momento que remete... A partir do momento que esse Danilo, que se apresentava como empresário de jogadores, e ele calça a luva cirúrgica e faz ameaças, dizendo que vai me matar, você se deparar com uma situação inesperada, uma situação que você não procurou, não provocou, é ruim esse sentimento. Foram 9 horas em poder de supostos sequestradores. Alguns deles aparecem nesse vídeo, gravado pelo próprio empresário. Essas pessoas afirmam que você desviou o dinheiro do Anselmo, o Cara Preta. Qual a credibilidade delas? Por que a polícia não as investigou? Por que quando foi pedido a prisão temporária delas, eles não foram encontrados? Por que o depoimento de um deles tem preenchimento à caneta, que fica nítido que ele nem na delegacia foi ser ouvido? Por que o inquérito do meu sequestro ele foi arquivado? Por que o inquérito do meu sequestro foi remetido para outra delegacia? São algumas perguntas que eu não consigo entender. Será que a polícia não considerou que o seu sequestro é, na verdade, uma farsa? Ela tinha mecanismos e força para investigar. Será que você não tentou, com isso, desviar a atenção para o fato de ser acusado de ser o mandante dos assassinatos? De forma alguma. Eu só dei a versão do que realmente aconteceu. Para a investigação policial, muito mais importante do que esse pseudo-sequestro, afirmação da polícia, consideração da polícia, não nossa, seria o fato de você ser acusado por essas mesmas pessoas que você afirma terem te sequestrado de ser o mandante dos assassinatos? Aí eu acho que a polícia tem que investigar corretamente e ver hoje as movimentações dessas pessoas financeiras, né? Do que você suspeita, o que você quer dizer com isso? Pessoas que estão gozando do dinheiro, acho que talvez, dessas pessoas que morreram. Rafael Maeda, outro citado por Vinícius como participante do suposto sequestro, foi encontrado morto em 4 de maio de 2023, na véspera de prestar depoimento sobre a morte de Anselmo, o Cara Preta,
de quem era amigo próximo. Rafael estava dentro de um veículo de luxo na zona leste de São Paulo. A polícia investiga se ele foi induzido a cometer suicídio pela organização criminosa. E por que você estaria sendo perseguido e acusado injustamente? Porque talvez teria um plano e o plano deles deu errado a partir do momento que eu não morri. O que você quer dizer com isso exatamente? Pessoas que orquestraram Que plano? o plano de me matar para encobertar. Aí a pergunta é, por que você? Foi o que apareceu oportunamente para talvez essa pessoa. Por que esse caso não para de produzir mortes? Não sei te dizer, Cabrinho. O inquérito do sequestro foi arquivado rapidamente na época, mas sofreu uma reviravolta há 1 mês e meio. Uma investigação da Polícia Federal descobriu que 2 policiais civis de São Paulo estavam envolvidos em um esquema de cobrança de propina para proteger traficantes. Os 2 policiais civis são os mesmos que supostamente teriam sequestrado Vinícius. Nesse depoimento que tivemos acesso de forma exclusiva, o empresário conta ao delegado que foi convidado a prestar esclarecimentos por 2 policiais civis com um amigo deles que seria do crime organizado. Perguntado sobre os nomes dos policiais, ele responde: Valdemir e Pinheiro. Valdemir, na verdade, é o agente Valdemir Paulo de Almeida. Pinheiro é o investigador Valmir Pinheiro. Os 2 policiais foram presos. Eles são investigados por corrupção passiva e associação à organização criminosa. O empresário também delata outro episódio: um atentado dentro da sua própria casa. Esse vidro aqui quebrou e aí a bala parou aqui, ó. Você não chegou a ser ferido? Só no ombro, mas superficialmente. Eu acredito que com a perícia não tem como não chegar às pessoas do atentado. Se eu tivesse morrido, não ia chegar a pessoa que me matou? Por que não há esse empenho nas investigações? Por que não há um desfecho quando eu vou lá e eu falo que eu fui sequestrado, que eu sofri um atentado? Será que mais pessoas passam por essa injustiça que eu estou passando? Vinícius, por que desde a morte do Sem Sangue e do Cara Preta, mortes às quais você é acusado de ter sido o mandante, as pessoas relacionadas a esse caso não param de serem assassinadas? Talvez por desacertos e falcatruas entre eles mesmo? Você está mostrando uma prova de que tentaram te assassinar também. Sim. Seria nessa sequência? E eu te falo, um covarde. Pessoas que teriam interesse no seu silêncio. Sim. É nítido. Que segredos ele guardava? Quais foram revelados? Vinícius tinha muitos desafetos. Contra ele pesavam graves acusações. Na longa entrevista, ele faz revelações da sua complicada relação com a organização criminosa que nasceu nos presídios. Para a polícia, você é o cara que lavava o dinheiro, que se apropriou de parte desse dinheiro, enriqueceu ilicitamente e, ao ser cobrado, mandou matar quem te cobrava. Aonde está esse dinheiro? Onde está esse dinheiro? Em nenhum momento. Não está aqui, por exemplo, nesse ambiente? Aqui tudo tem origem. Eu posso te afirmar e te comprovar. Uma testemunha que foi denominada como testemunha alfa. Essa testemunha afirma que você mantinha negócios com o Anselmo, que você atuava no mercado de criptomoedas. Ele afirma que me entregou 180 milhões. Eu acho que... Aí que eu queria chegar. Mais uma vez muda o valor. Você não pagou aos que apertaram o gatilho, aos que mataram de fato o Anselmo e o Antônio 300 mil reais? Não, não é da minha índole. Por que eu devo acreditar em você e não nessa testemunha? Aí que vem, eu acho que tinha que ter tido investigações sérias para chegar no real mandante. Infelizmente, um departamento sério, em determinado momento, se deixou corromper. Em um momento crucial, ele se levanta e me apresenta um áudio inédito. Gostaria que você descrevesse com exatidão o que você está me apresentando.
Eu estou te apresentando o áudio do delegado do caso me ligando, Nome dele? Fábio Baena. Na audiência, eu já falei, se precisar de mim, a gente vai conversar com o advogado, eu te ajudo lá, fica tranquilo. Tá bom, mas doutor, não tem audiência. Eles perguntaram se tem audiência marcada, alguma coisa, não tem nada marcado. Aí agora aqui o chefe dos investigadores, que ele disse que não vai acontecer nada na corregedoria porque a tia dele é a atual corregedora. O mesmo conteúdo que é parte de toda a investigação que envolve Vinícius Gritzbach. O que está se passando exatamente nessas conversas? Eles ligam dizendo estarem arrependidos pelo que aconteceu e que iriam me ajudar. Causa estranheza, né? A pessoa prende uma pessoa e depois querer ajudá-la. Qual a sua explicação? Arrependimento, injustiça. Mas você fez uma afirmação grave de corrupção. Como é que você prova a corrupção? Da mesma forma que se eu cometi algum crime, eu quero ser julgado, processado, eu também quero que se eles cometeram algum crime, que eles venham a pagar por isso. Por que a polícia não investiga a evolução patrimonial deles? Como que um policial pode ter helicóptero? Como que ele vai trabalhar de carro blindado? Como que ele faz viagens? Por que a polícia não investiga? É um sistema? Nos últimos 6 meses, Vinícius Gritzbach faz várias delações ao Ministério Público. A última foi 15 dias antes de sua morte. Essa ele não chegou a assinar. Você teme ser assassinado? Eu temo minha vida, mas eu temo que a verdade também... Eu quero que a verdade venha à tona. Qual é a verdade? Que a polícia investigue e encontre os reais mandantes, a pessoa que matou. Porque um homem que sabia dos riscos que corria se viu tão exposto antes de ser morto. Preste atenção nesses personagens e como cada um deles aparece nesse complexo enredo. Anselmo Beccelli Santa Fausta. Para a sociedade, o empresário. Para a polícia, o narcotraficante ligado ao primeiro comando da capital. Antônio Corona Neto, o sem sangue, 33 anos, motorista de Anselmo. Antônio Vinícius Gritzbach, empresário do ramo imobiliário, acusado de mandar matar Anselmo e seu motorista. Noé Alves Chaum, 42 anos, apontado como executor de Anselmo e sem sangue, morto dias após o duplo homicídio. Um acerto de contas do PCC. David Moreira da Silva, 38 anos, amigo de infância de Noé, apontado como intermediário do crime. Cláudio Marcos de Almeida, o Django, um homem que teria estreitas ligações com o PCC, amigo de Anselmo, morto no dia 22 de janeiro, menos de um mês após a execução do amigo. Teria sido apontado como traidor pela organização criminosa. Fez negócios imobiliários com Antônio Vinícius. No decorrer da nossa investigação, essas peças são fundamentais.